A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, ao assistir por completo esse vídeo fantástico do irmão Josué, em que ele faz uma abordagem de uma forma tremenda, lendo parte, não é, dessa peça, dessa refutação da empresa Google com relação a mais uma discrepância, não é? A mais um ato de desespero, de loucura, de insanidade, promovido pela presidência da nossa igreja, irmãos, em que o nome da nossa igreja, mais uma vez, é usado para fins escusos, né? Para fins escusos. Irmãos, olha, eu não tenho dificuldade em colocar aqui a minha tristeza na alma. A minha tristeza na alma. Porque nós amamos essa igreja. Quem sabe, quem conhece a história da Assembleia de Deus Pernambuco, como nós conhecemos, quem nasceu nessa igreja, quem conhece a história dos homens de Deus que antecederam essa atual presidência, quem conhece a história de pastores, homens de Deus, que mesmo se acovardando estão aí, servindo ao Senhor, se acovardando, digo, porque poderiam, não é, tomar um posicionamento, quem sabe agora, não é, em mais essa loucura semelhante àquela, irmãos. Eu não canso de falar. Aquela insanidade, aquela loucura que o presidente fez em querer me prejudicar, me processar junto ao Tribunal de Justiça, em que prepara uma peça, não é, para apresentar a corregedoria do Tribunal de Justiça, baseada em mentiras descaradas, não é? E aí a corregedoria deu a resposta à altura, à luz, não é, da lei. Se não bastasse isso, essa presidência da IADPE, na sua insanidade, na sua loucura, no seu desespero, na sua covardia, em não aceitar se comportar como um líder cristão, como uma liderança cristã, que o normal seria se apresentar para a igreja, não é, pedir perdão, dizer eu não tenho condição de continuar à frente dessa igreja. Desde lá, em 2016, quando mentiu descaradamente perante o Ministério Público, por ocasião daquela ação do irmão Josué Augusto, por ser perseguido, discriminado dentro da igreja, não só ele como outros candidatos, não é? Mas bem antes de 2016, é porque a partir de 2016 começaram as coisas vir à tona, né? Porque muitas coisas já vinham acontecendo bem antes, desde o início da gestão dessa atual presidência. E aí, irmãos, a gente vê o nome da nossa igreja sendo achincalhado, não é? Sendo vilipendiado, como diz o irmão Josué nesse seu vídeo de 40 e poucos minutos, essa contestação da empresa Google, não é? Apresentando a sua defesa, apresentando os seus questionamentos, a insanidade, a loucura da presidência da IADPE. Irmão Josué diz que é uma peça linda, boa, prazerosa de ler e de se guardar. É verdade. Muito bem fundamentada, né? Os advogados da empresa Google, eles dão um show, né, de legislação. E o que me alegra, irmãos, é que esse show de legislação dado pelos advogados da empresa Google corroboram em gênero, número e grau com o também show de legislação, de saber jurídico, conhecimento jurídico de Dr. Miguel e o seu escritório, que antes da empresa Google, eles já apresentaram também os seus questionamentos. Então, os irmãos observem que quando a verdade é uma só, ela prevalece, né? Eu digo, irmãos, como disse em uma audiência em que foi ouvido, eu disse perante o juiz, perante o promotor, perante os advogados, que eu estava ali para falar a verdade independente. Para mim não fazia diferença qual seria o resultado da justiça. E continuo dizendo, vez ou outra alguém pergunta, irmão Giovanni, o senhor não tem medo de ser processado, de ser preso? Aí eu digo, não, irmãos, eu tenho medo, não é, de ser taxado de mentiroso com provas, porque de mentiroso muita gente já nos chamou e nos chama, não é? Mas eu quero ver provas. Eu tenho medo, não é, de pecar
contra a minha família, contra o meu Deus acima de tudo, contra a família, contra a igreja. Eu tenho medo de roubar, de mentir, de praticar qualquer ilicitude. Com isso não quero dizer que ninguém está livre, ninguém está livre. Eu posso dizer, nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, irmãos, se alguém chegar diante de vós pregando outro evangelho que não seja esse que eu preguei, mesmo que seja um anjo do céu, seja anátema, não aceitem. Paulo estava ali se colocando, irmão, na condição de um pecador, de um homem que poderia cair a qualquer momento. Nós temos que ter essa humildade que a presidência da nossa igreja e muitos pastores da nossa igreja perderam há muito tempo. Não tem coragem de chegar diante dos seus pares, pedir perdão. Pelo contrário, usam o nome da nossa igreja, uma instituição séria, não é, que diante da grandeza da igreja com I maiúsculo, a igreja que vai para o céu é uma coisa minúscula, assim como outras denominações sérias, porque a igreja que vai para o céu é muito maior do que a Assembleia de Deus Pernambuco. Mas em falando de uma instituição, irmãos, é uma igreja séria, uma igreja de história, que está sendo desmoralizada, vilipendiada, por uma liderança enlouquecida, ensandecida, por uma liderança caída, uma liderança que não sabe mais o que é orar, uma liderança que prega oração, prega amor, prega misericórdia, mas não vive nada disso, uma liderança que ensina a igreja ir para o céu pelas palavras, mas os seus atos conduzem o rebanho para o inferno. Isso é muito triste, irmãos. Eu estou aqui me controlando, porque a emoção, a gente se emociona, a gente se entristece diante de uma loucura como essa. Homens que nos taxam de rebelados, homens que dizem que nós estamos falando mal da igreja, não é? Sabem que não é verdade, se escondem por trás da mentira, e agora vem aí uma contestação de uma empresa como o Google, ou a Google, como queiram, não é? Expondo aí, irmãos, a nossa igreja. Por quê? Porque um líder totalmente desequilibrado à luz da palavra de Deus, ele usa o nome da igreja, ele usa dinheiro da igreja, porque não tem coragem de fazer a coisa certa, não tem coragem de fazer o que a Bíblia ensina, que é se humilhar, que é se colocar diante da igreja e dizer: eu não tenho condição de continuar à frente da noiva de Cristo, à frente dessa instituição, porque eu estou chagado do alto da cabeça à planta do pé, por pecados graves e gravíssimos. Irmãos, independente do julgamento da justiça sobre essa ação do presidente da nossa igreja, usando o nome da nossa igreja contra a empresa Google, eu quero dizer, irmãos, que esse homem, ele já está sentenciado por Deus, ele já está sentenciado pela igreja. Não importa qual seja a decisão do juiz aqui da terra, porque os homens entendem da forma como querem entender, né? Mas, para um bom entendedor, irmãos, nós estamos vendo o que nos traz tristeza, lamento, né? É que homens de Deus, porque nós temos homens de Deus, pastores sérios na nossa igreja, não tomam um posicionamento. A cada dia que a coisa piora, a cada dia que essa presidência enlouquecida, ensandecida, expõe a Assembleia de Deus Pernambuco dessa forma, esses homens se calam. Senhores, pastores, homens de Deus da nossa igreja, que estão aí acovardados, que tornaram-se homens medrosos, em nome de Jesus eu lhes peço, abram os olhos, a igreja clama por uma atitude dos senhores. É Deus que vai resolver essa situação, é Deus. Mas Deus nos usa, Deus quer usar os senhores. Eu acredito, eu creio piamente que o nosso Deus, ele tem desejo e ele vai resolver. E eu acredito, irmãos, que por ele já teria resolvido isso há muito tempo se os senhores tivessem se posicionado. Porque eu creio, à luz da Bíblia, que muitas vezes decisões de Deus, coisas que poderiam ser resolvidas, elas são adiadas.
pela covardia de muitos daqueles que Deus coloca para agir, Deus coloca para fazer e se acovardam, retrocedem, né? E como eu dizia, alguns perguntam, irmão Giovanni, o senhor não tem medo de ser preso, disso e daquilo outro? E eu dizia, eu tenho medo, e continuo dizendo, tenho medo de errar, eu tenho medo de ser preso por coisa errada. Porque eu vejo na Bíblia homens e mulheres de Deus que foram presos, açoitados, mas Deus os honrou, porque foram presos e açoitados injustamente. E se isso acontecer com qualquer um de nós, irmãos, será nessa condição. Não porque nós estamos fazendo a coisa errada, ou estamos errando, ou estamos pecando, ou estamos praticando crimes. De maneira nenhuma. Bem diferente dessa liderança perdida, dessa liderança que entrou no vácuo da mentira, da insanidade, da loucura, e que estão vilipendiando o nome de uma instituição tão séria. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.